mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento. Canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, a crítica do mais novo filme da Netflix, Enola Holmes. Bom, o filme chama Enola Holmes, então nada mais justo do que a gente começar falando sobre a protagonista do filme, a parte boa e a parte ruim dela. Eu acho que a parte boa e a maioria das coisas dela é muito positivo. Começaria com a atriz que faz ela, a Millie Bobby Brown, que é conhecida principalmente pelo seu papel como Eleven no Stranger Things. Ela tem um carisma muito grande. Ela é uma atriz que a cada filme que passa vai mostrando seu potencial e vai mostrando como futuramente ela pode se tornar uma grande atriz de cinema. Aqui ela tem carisma, aqui ela consegue entender o que a personagem precisa, tanto fisicamente como até na parte mais do sarcasmo, de um humor. Eu acho que a atriz ela vai muito bem. Inclusive, ela é o que faz o filme ficar leve e não deixar ele ficar em momento nenhum chato ou arrastado. Mas eu tenho um problema grande em um ponto com ela, que aí seria a culpa do diretor. Porque é o seguinte, escolher um diretor para esse filme, ele é conhecido por fazer séries. Inclusive, a série mais famosa que ele fez e que faz muito sucesso atualmente é o Fleabag. O Fleabag é uma série que ela é conhecida pelo humor mais britânico e principalmente pela característica de quebrar a quarta parede, que é quando o ator conversa com a câmera e com isso conversa com a gente diretamente. Já que esse é um dos elementos mais marcantes do diretor, é praticamente uma marca dele, ele resolveu trazer isso para esse filme. E isso começa muito bem, porque ele deixa a gente mais íntimo da personagem no começo e faz com que ela traga algumas características que façam com que a gente conheça ela. Isso é positivo e dá até um certo dinamismo diferente pro filme no começo. O problema é, depois que a gente sai do primeiro ato do filme, que é bem a parte onde a gente está conhecendo os personagens, e vai pra parte onde realmente começam os mistérios, essa quebra da quarta parede começa a virar um problema por dois motivos. O primeiro é que ela acaba sempre precisando revelar alguma situação que ela fez, ou algum mistério que ela descobriu. Ela acaba conversando com a gente e tirando todo o peso daquele mistério, tratando até o público que está assistindo o filme um pouco como se ele não conseguisse entender coisas básicas. Porque aí entra outro problema do filme. O mistério do filme, ele não é pesado. Ele não é um mistério que você precise ficar pensando como você esperaria, por exemplo, da série do Sherlock, que faz muito isso. Então, quando ela quebra essa quarta parede e conversa com a gente sobre mistérios que não são difíceis de ser desvendados, ela acaba chamando o público um pouco de bobo. O outro problema dessa quebra da quarta parede entra um pouco nas partes um pouco mais dramáticas. Tem pelo menos 2 ou 3 momentos do filme que eram para ser um pouco mais pesados, mesmo que o filme seja feito com um público infantil, e ele acaba não tendo isso exatamente porque ela conversa com a gente ou faz uma piadinha no momento errado. Mas falando um pouco sobre o mistério, como já falei lá atrás, esse é um outro problema. Porque quando você assiste um filme do Sherlock Holmes, você acaba esperando que tenha uma coisa mais complexa. E isso não tem aqui. Isso é ruim, porque você, quando está assistindo um filme de mistério, você quer se envolver com ele, mas também acaba sendo positivo porque acaba atraindo um público mais jovem. Um público mais jovem que é o foco deles nesse longa. Um outro problema que eu vejo com o diretor desse filme é o seguinte: ele visivelmente está acostumado a fazer séries e não a fazer filmes. E você consegue ver isso através dos personagens. Porque eu tenho que fazer uma vírgula aqui. Eu assistindo esse filme, fiquei com vontade de duas coisas. Primeira, assistir um longa da Enola junto com o Sherlock resolvendo alguns mistérios. E o segundo, um filme do Sherlock. Porque aí vale destacar, não é só a Millie Bobby Brown que está bem no filme. Os outros atores, de modo geral, todos estão muito funcionais e todos têm um papel que consegue se destacar. Mas o Sherlock do Henry Cavill, eu gostei bastante, principalmente por ele lembrar muito mais o dos livros do que o que acontece hoje em dia. E eu queria um filme do Henry Cavill com Sherlock. Então, esses são um ponto positivo da série. Mas o problema é, o diretor, como eu falei, ele é um diretor de série. Então todos os personagens, por melhor que os atores sejam, a maioria são um pouco rasos. Tirando a Millie Bobby Brown como a Enola, que é uma personagem que tem bastante profundidade e tal, tem algumas camadas, inclusive camadas bem interessantes que eu vou falar mais na frente, o diretor apresenta os personagens, a maioria, como se eles fossem personagens se preparando para uma continuação, ou personagens que estão preparando para uma série que pode acontecer. Não parece que eles estão construindo para esse filme, e sim para o futuro. E isso é muito característica de série de TV. Você fazer um primeiro arco ou um primeiro ato apresentando esses personagens para no futuro eles serem mais explorados. Eu acho que esse é um problema de ter um diretor de série aqui que não trabalhou com cinema. Ele se preocupa mais nessa construção de futuro do que no universo que a gente está vendo agora. Eu também acho que uma coisa bem interessante desse filme
é um pouco da ação. Ela também tem um pouco desse problema de volta e meia no meio da ação, ela quebrar a quarta parede e acabar deixando a ação um pouco desinteressante, mas ela é funcional. Eu acho que poderia ser melhor, não é o foco, eu acho que se fosse pra focar, tinha que focar mais no mistério, mas eu acho que, já que tem ação no filme, em alguns momentos eu acho que poderia ter um coreógrafo ou alguém melhor que deixasse ela mais interessante a cena de ação. Elas não são ruins, mas elas são apenas funcionais. Um ponto que eu achei bem legal do filme, vale destacar, é tanto o seu visual, que ele é muito bonito, eu gosto da época que eles escolheram, é um clima muito leve, escolheram o visual para ter um clima leve, afinal a personagem não tá resolvendo um mistério super pesado, então é interessante que deixe um clima mais leve pro filme, principalmente por ele estar focando no público infantil, e isso, junto com o ritmo, fez uma coisa muito interessante, porque apesar do filme ter esse problema, ter alguns problemas, o filme tem 2 horas e pouco, praticamente 2 horas e 5, 2 horas e 10, e ele passou voando pra mim. Apesar de não ter esses elementos que eu não gostei, em nenhum momento eu senti o peso do filme, porque ele é leve, ele é até gostoso de se assistir. Ainda mais, como eu falei, com o carisma da Millie Bobby Brown e com a boa atuação do Henry Cavill em cima do Sherlock, você consegue assistir esse filme muito tranquilamente, sem sentir o peso das 2 horas. Eu também gostei bastante de uma característica que eles trouxeram para esse filme, que seria a parte de mostrar a força feminina. Eu acho que eles poderiam trabalhar um pouco melhor isso no filme. Tinha potencial para ser muito melhor, tanto isso como boa parte do filme, mas funciona principalmente pelas características que construíram a personagem. Até para fechar a crítica, é para falar o seguinte: quando você tem um personagem muito forte como o Sherlock dentro do seu filme, ele acaba resolvendo um mistério muito fácil. Então, para você fazer com que ele funcione dentro desse longa, você precisa deixar ele muito mais fraco, entre aspas. Então isso acaba sendo um problema, porque o filme tem 2 mistérios. Um do Marquês, que é até interessante, que foi até que bem trabalhado ao longo do filme, do jeito que poderia, e o da mãe. O da mãe é muito simples, tanto que ele é jogado, ele é o principal ponto do filme no começo, e ele é jogado de lado. E aí, por quê? Porque o Sherlock está envolvido nesses 2 mistérios. Se você deixar eles muito complexos, provavelmente a Enola não ia conseguir responder e o Sherlock ia responder muito rápido. E esse é o problema, ele responde muito rápido. Então, na minha opinião, apesar de eu adorar o Sherlock do Henry Cavill, eu acho que talvez fosse interessante pro filme se ele ficasse um pouco de lado ou estivesse fazendo outra coisa para deixar ela realmente brilhar sozinho. Com o Sherlock, infelizmente, não sendo culpa da atriz ou da personagem, o roteiro não vai conseguir deixar ela ser maior que o personagem clássico como ele. No fim, apesar de todos os problemas que o filme me apresenta, ele consegue ser leve, com boas atuações, um filme divertido de 2 horas e pouco. Ele não é perfeito, ele não é um filme do Sherlock que você vai querer ver o tempo inteiro, mas mesmo assim eu acho que ele funciona muito bem. E por isso que eu fecho Enola Holmes com uma nota 6 de 10. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. O link para minhas redes sociais estarão aqui embaixo. Caso você tenha interesse em me seguir, o link para as redes sociais do canal estará aqui embaixo. Caso você queira seguir as redes sociais do canal, o link para o blog Twitter Rabugento estará aqui embaixo. Caso você queira ver os meus textos escritos, inclusive a crítica escrita de Enola Holmes estará aqui embaixo para você conferir. E aí, o que você achou do filme? Você concorda com a minha crítica? Se não concorda, também deixa a nota que você daria para o filme aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.